uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, classe Dan. Convido os irmãos que estão aí fora para adentrar ao templo. Hoje trabalharemos ainda na continuidade dos temas sobre família. O assunto de hoje diz respeito a adultério, um desastre para a vida familiar. Como textos sugeridos para a lição de hoje, temos 4, porém estaremos utilizando mais textos. Como tema da lição é adultério, vamos estar utilizando textos que dão subsídio ao tema. Não sei se o som está saindo na transmissão, mas lá atrás não estão escutando, não é isso? Só está o retorno aberto. Lá para a nave não está com som, não. Estão ouvindo agora, Cris? Está ouvindo, Jorge? O som está chegando aí agora. Malaquias 2,16 diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Pertinente ao tema adultério, eu acredito que só essa última frase, não sejais desleais. O texto faz menção ao repúdio, que significa divórcio, e faz isso por conta do final do versículo 15, que diz: e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Outro texto sugerido, agora no Novo Testamento, é o de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, 6 diz assim: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Observamos também que a menção aqui no texto referido é não separar, ou seja, não divorciar. E o último texto encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 e a porção de 6 a 11, que diz assim: mas por causa da fornicação, talvez na sua tradução esteja prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O versículo 6 em diante diz assim: digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Observamos que os 3 textos mencionados não dizem propriamente respeito a adultério, mas a divórcio. E como o tema da aula proposto é adultério, um desastre para a vida familiar, ainda que o divórcio seja uma subcláusula, uma situação possível depois do adultério, não é o tema proposto para a aula de hoje. Então eu convido os irmãos agora a poder estar adentrando a um texto mais propício para tratarmos do assunto.
livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Enquanto os irmãos procuram esse texto, eu queria fazer uma breve oração para que a gente pudesse estar dando início, de fato, ao que iremos tratar nessa tarde. Santo e eterno Deus, te louvamos pelo privilégio, Senhor, de poder tratar sobre família, Pai. Abençoa, Pai, nossos ouvidos, nosso entendimento, como tudo aquilo que será falado, Senhor. Que seja para a glória e louvor do Teu nome, que sejamos, Senhor, capazes de ouvir, meditar, discernir e praticar, Senhor, a Tua vontade. Tira de nós, Pai, todo impedimento, empecilho e dificuldade para a tarde. Fica conosco, te pedimos assim, te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Êxodo, versículo 14, no capítulo 20, diz: não adulterarás. É interessante pensar que o sétimo mandamento é direto, não tem curva, não adulterarás. Porém, olhando o contexto dos escritos de Moisés no capítulo 20, a gente encontra uma situação de duplicidade de ideia, ou pelo menos uma redundância sobre o assunto. No versículo 17, que é parte do 10º mandamento, o texto diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Se o 7º mandamento diz, não adulterarás, e o 10º diz, não cobice a mulher do seu próximo, parece-me redundante, parece-me dizer novamente algo a respeito de um mesmo assunto. Então a gente pode e deve pensar o que estava querendo acentuar nesse 7º mandamento quando disse, não adulterarás. Estudando a semântica da palavra, o seu significado, a gente vê que esse adultério, ordenado no 7º mandamento, ele pode se desdobrar pelo menos em 3 possibilidades principais. Seria ela o adultério espiritual, o adultério social e o adultério conjugal, propriamente dito. Como adultério espiritual, a gente vai observar o Velho Testamento repleto de textos que fazem menção à infidelidade do povo em respeito a Deus. Uma vez que Deus separou para si um povo e o tornou povo santo, povo adquirido, esse povo deveria dar a Deus o mesmo tipo de reverência e uma fidelidade que recebia de Deus. Mas os textos mostram que não foi assim. É descrito e combatido em todo o texto bíblico a prostituição do povo em um relacionamento com Deus. Um texto que usamos de manhã é o de Jeremias, no capítulo 31, verso de número 31 em diante, que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor. Esse texto, ele é repetido em Hebreus, no capítulo 8, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para livrá-los da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O Senhor mesmo se coloca como o Redentor, como o esposo, como aquele que cuida de Israel. E Israel, por sua infidelidade, anula essa aliança com o Senhor, se prostrando a outros deuses, a outras entidades, fazendo o seu culto dividido. Mas, chegando o Novo Testamento, propriamente nos tempos que Jesus caminhou aqui na terra, como estava o povo naquele tempo? No texto de Mateus, no capítulo 12, no versículo 39, palavras de Jesus são ditas assim: mas ele, Jesus, lhes respondeu e disse:
uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O próprio Senhor chamou a multidão que cercava aquele espaço onde ele estava, de geração adúltera. O que quis dizer o Senhor quando chamou aquele povo de geração adúltera? Como estamos hoje em relação a Deus? Será que, se Jesus aqui estivesse, também nos chamaria de adúlteros? Parece um pouco pesado esse tema e esse texto, mas eu queria convidar você a pensar comigo. O próprio Senhor Jesus chamou aquela multidão de pessoas que desconfiava da sua autenticidade do Filho de Deus, inclusive associando-o com Beelzebu, segundo o verso 24 do mesmo texto do capítulo 12. Então Jesus afirma que o sinal que será dado para comprovar é o do profeta Jonas, que do mesmo modo que ele passou 3 dias no ventre do peixe, Jesus também passaria 3 dias no ventre da terra, confirmando que ele era o Messias enviado, o Filho de Deus. Muitos hoje vivem atrás de milagres, atrás de favores, atrás de situações que a divindade possa proporcionar. Se a gente observar, não é difícil a gente ver movimentos chamados cristãos, chamados movimentos gospel, com campanhas e com situações de favorecimento. Venha, traga a sua oferta, seu dinheiro e Deus lhe fará tal e tal situação, dando a impressão que Deus está subordinado ao mover do povo. Então, hoje, vemos isso muito evidenciado em alguns movimentos evangélicos. Essa infidelidade para com Deus continua nos dias de hoje. Então, será que possivelmente Jesus também nos chamaria de geração adúltera? Crentes em Cristo Jesus, que se prostram hoje a favores e a divindades, com a desculpa de serem agraciados ou precisarem de um milagre? Quantos e quantos movimentos nesse sentido existem hoje? Pela palavra de Deus percebemos que isso também está infringindo o mandamento do versículo 14 do capítulo 20. Não adulterarás. O texto que separei para isso é o de Mateus, no capítulo 25, que nos conta a respeito das 10 virgens. Entendam, todas as 10 eram virgens. Estavam em igual situação, do mesmo modo. Porém, o texto vai discorrer dizendo que 5, a metade, estava preparado, era prudente, e 5 não. Como está a minha vida hoje diante do Senhor? Será que eu sou esse crente, essa virgem, essa noiva, que de alguma forma tem se conduzido com prudência? Ou será que de algum modo hoje eu estou permeando entre 2 pensamentos? Como está a minha vida hoje? Como está a sua vida hoje diante do Senhor? Essas 5 que não foram prudentes, diz o texto, que saíram em busca do azeite na hora que o noivo chegou. Mas o texto vai dizer que a porta foi fechada e que ao chegar no local do encontro, elas bateram na porta dizendo: abre-nos também a porta. E a resposta do noivo foi: eu não vos conheço. Queremos conhecer o Senhor, mas a pergunta que fica para nós é: estamos sendo conhecidas pelo Senhor? Somos a noiva que Ele anela e anseia encontrar? A outra situação que permeia essa margem de adultério é o adultério social. E nessa, possivelmente, você vai conseguir identificar com muita facilidade esse tipo de situação. Será que nós já ouvimos falar alguma vez em um ditado que diz assim: eles dão o jeitinho brasileiro? O que significa esse jeitinho brasileiro?
Vivemos inúmeras situações de dificuldade financeira. E é muito comum conhecermos alguém, ou nós mesmos, nos identificarmos na situação de nos reinventar e tentar promover, com habilidades que muitas vezes não conhecemos que temos, situações que possam promover o sustento da nossa casa. Então, algum irmão que desenvolveu um talento, um dom de conserto, outro de culinária, outro de vender um produto. E aí vamos vendo que o povo brasileiro tem a habilidade de se reinventar, dando qualidade a esse jeito brasileiro. Pessoas que lutam, que são aguerridas e que mostram a força da mudança de um povo. Porém, nessa situação também é visto e evidenciado a parte negativa, a parte contrária àquilo que poderia ser apenas um motivo pelo qual a gente se orgulharia. Então, é comum a gente ouvir hoje a respeito de gasolina ou de outro combustível adulterado. De promoções de botijão de gás e coisa, que o gás só dura 15 dias, 20 dias. É comum a gente ver em locais que vendem carros usados a manipulação do odômetro para dizer que o veículo tem pouca quilometragem. Não deveria ser, mas é muito comum você conhecer alguém que deu o seu jeitinho brasileiro no medidor da energia elétrica ou da água. E fazem os conhecidos gatos, macacos, jacarés. É comum a gente escutar de alguém que conseguiu, através do seu conhecimento, um atestado para burlar uma ida ao emprego. Ah, eu conheço fulano que eu consigo um atestado e posso passar 2 dias em casa. Ah, eu posso reclamar tal favor do INSS porque eu conheço um médico que pode me dar um atestado. Quantas situações conhecemos de pessoas com processos, com situações para resolver, que diz assim, ah, eu conheço uma pessoa lá que pode puxar o meu processo e colocar na frente. Furar fila, aproveitar a oportunidade de alguém conhecido e infiltrar-se na frente de outros. Fazer cola em provas ou em concursos. Você se capacita, estuda, se prepara, se dedica e vem alguém vendendo o gabarito e as pessoas passando com o gabarito já comprado. Tudo isso diz respeito ao 7º mandamento: não adulterarás. Veja quanta coisa está evidenciada como adultério social. Vivemos num país que muitas vezes é promovida uma imagem de corrupção, mas a corrupção que hoje encontra-se em cadeiras altas, começa em cadeiras baixas. Quantas vezes, ao ser parado por um órgão que fiscaliza o trânsito, não pensamos em molhar a mão do guarda para obter um favor de não ser multado? Será que Jesus também nos enquadraria e nos chamaria também de geração adúltera? Como está o nosso comportamento hoje como noiva do Senhor? Se percebemos que existe um adultério espiritual, se percebemos que existe um adultério social, como não entender que existe o adultério também conjugal? Deus nos chamou para apresentarmos a Ele como noiva pura, santa, imaculada. Se esses simples exemplos de adultério espiritual e adultério social confrontam diretamente com a minha vida, como é que eu posso me portar diante do meu cônjuge, diante de Deus e dizer que eu sou fiel? Somos convidados todo mês à mesa do Senhor. E dentro da perspectiva do texto,
é nos confrontado a seguinte questão: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice. E o texto vai advertir com uma situação maior, dizendo assim: olha, não são poucos os que comem e bebem dignamente, e não poucos os que dormem, os que já morreram, os que estão doentes por conta disso. E a gente devia parar para refletir. Quando a gente examina nós mesmos, será que a gente tem capacidade de, diante de Deus, dizer: eu estou limpo de mãos, de coração, e posso tomar a ceia do Senhor pelos meus méritos? Nunca. Quando eu me examino, percebo que em mim há imperfeição, há mácula, há podridão, há algo que eu não tenho como limpar. Mas louvamos a Deus que o sangue de Jesus derramado naquela cruz nos purifica de todo pecado. Quando somos convidados a nos examinar, percebemos que sem Ele nada somos. Então, a geração má e adúltera, que muitas vezes tem vivenciado um adultério espiritual e um adultério social, não é maior e nem menor do que a culpa por um adultério conjugal. Entrando no texto agora do que propõe a aula da escola dominical, vamos observar adultério conjugal. Porque tratando de família, embora o adultério espiritual e o adultério social sejam um fato, a própria temática da aula remete a essa situação de um adultério conjugal, onde a vítima direta é o cônjuge. E as vítimas indiretas são enumeradas e enfileiradas, porque em toda a família acontece esse desastre. Então, a sogra, o sogro, o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, todos são atingidos quando acontece uma situação como essa. O texto que iremos ler para tratar sobre esse assunto encontra-se em Provérbios. E eu convido você a abrir a Bíblia no capítulo 5 do livro de Provérbios. Texto que Salomão escreve dando a seu filho orientações para não cair nesse laço. Texto de Provérbios, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera desfilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, e jamais as conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvies das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta de sua casa, para que não deis a outro a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos com o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim, venhas a gemer no consumisse da tua carne e do teu corpo, e então digas: como eu odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres
inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Salomão, ele dá instruções para que o seu filho ou filhos espirituais não venham a passar por uma situação vexatória como essa. Ele disse, olha, ouve, entende, escuta, te desvias. E ali ele vai mostrando as situações que podem ocorrer. E no final, ele dá um exemplo daqueles que não conseguiram ouvir e reter o que foi ensinado. E com escárnio público, em vergonha pública, são humilhados e expostos ao seu próprio erro. Por que Salomão falou sobre isso? Talvez porque foi o homem mais sábio do mundo, mas entendam, Salomão tinha propriedade para falar sobre isso. O seu pai e a sua mãe figuraram o maior exemplo de adultério ocorrido no Antigo Testamento. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, alguém que é aclamado por toda a nação de Israel, se deu ao desfrute de cobiçar e de possuir uma mulher casada. Salomão talvez tivesse em suas memórias a lembrança de que foi gerado por um pai e por uma mãe que figuraram uma cena lamentável na história de Israel. No texto de 2 Samuel, no capítulo 11, está descrito esse cenário. E o texto diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus exércitos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da sua casa, da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se banhando. E era essa mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Davi se deu a uma condição de estar alheio em momento alheio. Hoje em dia, não precisamos mais de um terraço. Não precisamos mais de alguém se banhando. Temos em nossa mão um portal que nos oferece a vista que quisermos. Como estamos nos portando diante disso? Computadores, tablets, telefones celulares. A internet é um favor ou um desfavor? A situação hoje do adultério digital é um fato comum para o mundo. Fazendo uma pesquisa há alguns dias atrás, para a aula que falamos aqui sobre os adolescentes, eu vi um jornal do estado de Minas, uma reportagem sobre esse assunto vamos dizer assim, desse consumo de pornografia cibernética. E pasmem, de cada 10 entrevistados, 8 disseram ser infiéis em 2022. E disseram mais, que isso hoje é comum, ser infiel e amar. A gente vai ver que no mundo tem muitos casamentos que são com essas propostas, casamentos abertos, casamentos livres, mas não obstante disso, isso tem permeado o mundo cristão também. Nós deveríamos ser um povo que devia, numa estatística como essa, ser 10 entre 10 que repudiasse esse tipo de conduta. Mas quantos de nós estão impregnados e infectados com essa infame pornografia digital?
Eu disponibilizei na última aula que falei sobre os adolescentes, um livro chamado Com Toda a Pureza, de Tim Chester. É em PDF. E se alguém quiser, eu tenho ele disponível em PDF para mandar. O fato é que situações como essas não surgem hoje do nada. São situações que se repetem desde o princípio do mundo. No livro de Gênesis, já no começo da criação, foi assim. Eva viu que o fruto daquela árvore era formoso, bonito, que dava desejo. Qual foi o resultado? Ela fracassou diante da tentação. Na primeira carta de João, no capítulo 2, João afirma dizendo o seguinte. Primeira carta de João, capítulo 2, (16 e 17). Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em ambas as situações, vemos a mesma fraqueza vivida por Davi. Primeiro, Davi viu. A mulher era formosa. A mulher era bonita. Ele desejou, até que a possuiu. Davi não se teve por inocente em uma situação como essa. Ele procurou saber quem era a pessoa. Ele sabia o nome dela. Ele sabia a família dela. E o mais importante, ele sabia que aquela mulher não era livre, que ela era casada. Mas uma das coisas que eu percebi estudando essa aula é que do mesmo jeito que existia Davi, que olhava e que desejava, existia o objeto daquela situação, o corpo daquela mulher. Aquela mulher, por estar num ambiente aberto, ela também percebeu que estava sendo olhada. E qual terá sido a situação ou a reação daquela mulher? Quem está me olhando é o rei. Quem está me desejando é o rei. Quando os mensageiros chegaram, ela podia ter dito, eu não vou. Mas ao contrário disso, ela veio. Ela podia ter dito, olha, o meu marido é teu guerreiro. O meu pai é o teu conselheiro. Mas a gente não vê espaço para esse tipo de diálogo. A pergunta que eu me faço: onde estão os meus olhos? O que é que os meus olhos têm visitado? Em resposta a isso, eu também me faço outra pergunta. Quais são os olhos que estão sob mim? Qual é a minha reação a perceber que estou sendo olhado ou olhada? Quando eu me visto para a glória de Deus ou para o seu olhar? Deveríamos ponderar sobre esses assuntos. Porque Jesus, ele muda o conceito daquilo que foi dito. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28, Jesus disse, olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Porém, eu, Jesus Cristo, vos digo, que todo aquele que atentar, olhando para uma mulher, e eu vou, por minha conta, adicionar, sendo olhada por um homem, olhando para um homem, sendo olhado por uma mulher, intentar em seu coração o desejo de possuí-la, adulterou. Jesus disse, o adultério não é só aquele ato consumado, a intenção do coração do homem pode ser um adultério. Todo aquele que atentar para uma mulher, para um homem, e na contramão daquilo, todo aquele que for olhado ou olhada por ele ou por ela, e no seu coração despertar o desejo, olha, ela está me olhando, o que será que ela quer comigo? Olha, ele não cansa de olhar para mim. Precisamos entender que Jesus Cristo
o nosso Senhor e Salvador, Ele requer de nós a pureza de um coração fiel. Israel adulterou a aliança que Deus tinha feito com ele. Nós, como noiva do Senhor, precisamos nos manter firmes e constantes naquilo que está proposto como fidelidade ao Senhor. No livro de Jó, no capítulo 31, Jó declara: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, fixaria meu olhar em cima de uma virgem? Mas espera aí, Jó. Você fez uma aliança com os seus olhos? Fiz. Jesus Cristo disse: é melhor que a gente perca um olho e entre no reino cego de um olho, mas entre. Que a gente perca uma mão e consiga entrar mesmo que aleijado. Quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Olha, tem visto meu servo Jó, homem temente, fiel, que se desvia do mal? O que Jó fala, eu tomo como verdade. Jó fez uma aliança com os seus olhos. Olha, eu sou casado, eu tenho 10 filhos, eu sirvo ao Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Precisamos entender o propósito da aliança que fizemos com o Senhor. Não estamos servindo a Deus porque fomos obrigados. Nós declaramos que o nosso Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador. Precisamos ter atitudes de servos e hombridade para entender que tudo aquilo que está escrito na Bíblia serve para nosso ensino. Outro texto no Novo Testamento muito conhecido está no Evangelho de João, no capítulo 8, quando diz que levaram à presença de Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Não foi um comentário, não foi um disse-me-disse, não foi uma fofoca. Viram ela no ato legítimo. Trouxeram-na à presença do Senhor e indagaram ao Senhor dizendo: olha, na lei de Moisés está escrito que tal pecado seja punido com morte, apedrejado. Está lá em Levíticos capítulo 20, versículo 10. Jesus, ele apresenta aqueles homens que estão acusando aquela mulher uma condição ímpar. Ele não disse que a lei está errada, ele não disse que as pessoas não deveriam apedrejar, ele não disse que ela era inocente, ele apenas disse: quem não tiver nenhum erro, atire a primeira pedra. Entenda, Jesus Cristo, ele podia ter condenado aquela mulher e jogado a primeira pedra. Ele não tinha pecado, ele não tinha erro. Depois que Jesus Cristo jogasse, até eu poderia jogar. Mas como o Senhor, ele não jogou. E ele desafiou o povo: quem não tiver erro, jogue. Dado um tempo, ele levanta os olhos novamente e percebe que não estavam mais ali os acusadores. E ele pergunta à mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? A expressão de Cristo para aquela mulher foi: eu também não te acuso. Mas ele não disse a ela: você não fez nada. Ele disse: vá e não peques mais. Ele reconheceu que ela estava em delito, mas ele deu a ela a oportunidade da segunda chance. Uma oportunidade que muitas vezes nós parece que não entendemos. Porque ao tratar sobre um tema como esse de adultério, o que nos vem logo à mente é: divórcio não é permitido. Como assim? O divórcio não é permitido. O divórcio não é a vontade de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas, e quando acontece o divórcio?
Quando é inevitável isso acontecer? Como é que ficam as pessoas que estão envolvidas nisso? Houve uma situação de divórcio. Isso hoje é um fato comum na igreja evangélica. E a discussão se estende assiduamente em muitos e muitos lugares. Aconteceu o divórcio, aconteceu. Tá bom. É a dureza do coração do homem. O homem não consegue perdoar. Infelizmente, até Moisés foi autorizado a dar carta de divórcio. Jesus monta novamente o plano do início. Gênesis 2, 24. Olha, o homem se unirá à mulher, ambos serão uma só carne, deixará pai e mãe, tal. Não é para ter divórcio. Mas aconteceu, e agora? Aí a questão vem noutro subtópico, segundo casamento. A Bíblia não permite segundo casamento. Não é pecado, não pode casar de novo, tem que estar com a primeira mulher. Separou, fique só. Não pode casar de novo. Como é que a gente trata sobre isso? A lei diz, é fato, não pode casar de novo. Casamento é indissolúvel até que a morte nos separe. Mas uma vez acontecido, por adultério ou por tantos e tantos problemas que trazem luz para o mundo novo que vivemos, as pessoas se divorciam. E conhecem outra pessoa e começam a se relacionar com outra pessoa e casam com outra pessoa. A Bíblia vai dizer em 3 textos. Mateus 5, 31 e 32. Palavras de Jesus. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, e a não ser por causa da fornicação, prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus está falando que se a situação for grave a ponto de gerar um escândalo, e o homem ou a mulher não conseguir perdoar, pode divorciar. Mas ele não diz no texto, divorcie e case novamente. Nem para o homem, nem para a mulher. Outro texto que remonta a isso é o de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se esse vier a falecer, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Se enviuvou, pode casar. Se não, não pode. A lei fala isso, irmão? Fala. Deuteronômio 24, versículos 1 ao 4, diz assim. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão a carta, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la novamente, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Bom, encontramos um problema. O adultério gera o divórcio, que o divórcio vai gerar um segundo casamento. Mas o segundo casamento Deus não permite. Certo dia o Senhor Jesus, caminhando, achou por bem passar por Samaria. Chegando-se ao poço de Jacó, encontrou a samaritana e começou com ela a conversar. Em dado momento da conversa, Jesus disse, olha, vai e traz o teu marido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5 maridos. Ele não disse que ela era viúva, não disse que ela era repudiada, não diz a situação dela.
Ele apenas diz, colocando o verbo no passado: tivestes 5 maridos. Mas este que agora está contigo não é teu marido. E a mulher cai em si e diz: Senhor, vejo que és profeta. As palavras de Jesus para ela: se soubesses quem fala contigo, Ele é o teu Senhor. Ele é o autor e consumador da fé que um dia você depositou para entrar e caminhar com Ele nessa igreja. Ele é o mesmo que disse à mulher adúltera: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Ele é o mesmo que nos resgatou do charco de lodo e nos colocou numa rocha firme que é simbolizada por Ele próprio. Se é o seu caso, segundo, terceiro, 10º, 20º casamento, consagre ao Senhor como se fosse o primeiro. A lei mandou jogar pedra. Jesus deu segunda chance e vida. Talvez o meu olhar seja passível de condenação, mas o olhar de Cristo que me chamou não acusa, não condena e dá segunda chance. Quem entre nós não tiver erro, joga a primeira pedra. Quem entre nós pode jogar uma pedra? Hoje é noite de ceia. Participaremos da ceia e vamos examinar a nós mesmos. Será que nos examinaremos e encontraremos em nós mesmos justiça? Nós estamos escondidos debaixo da cruz de Cristo. Se Ele não justifica, não podemos nós nos justificar. Ame, perdoe, abrace. Do mesmo jeito que a misericórdia me alcançou, ela pode alcançar você e a sua vida. Adultério não é exemplo para ninguém. Não é o desejo de ninguém. Mas é um pecado tão grave quanto mentir ou omitir. Diante de Deus não tem pecado leve e nem pecado pesado. Percebemos nessa aula de hoje que o adultério, ele pode ser espiritual. Você tem feito sua fezinha na loteria? Está jogando no bicho? Se você espera no Senhor, confie nele. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele. Adultério social. Será que nós estamos com o nosso jeitinho brasileiro nos favorecendo em alguma área das nossas vidas? Furando fila, atestado, colando em prova e tantas coisas que a gente viu. O adultério social diante de Deus também é adultério. Também é falsificação. Também é dar a Deus motivos de infidelidade. Adultério conjugal não começa no ato. Começa no olhar, na mente e no desejo. Davi viu, achou bonito, cobiçou e consumiu. Em que estágio nós estamos? Nós estamos apenas olhando? É tempo de se arrepender. Se ao invés de olhar, será que nós estamos sendo olhados? Como eu estou recebendo os olhares que estão sobre mim? É tempo de se arrepender. Se eu já dei o segundo passo e já vi que é bonito e prazeroso, como Eva viu, fruto bonito à vista, saboroso de ser degustado. Será que nessa segunda parte da história eu já estou marcando o encontro? Não, eu vou evangelizar. Eu estou discipulando ela. Estou ensinando ela o caminho da salvação. Como é que está? Não, eu vou só lá mostrar eu vendo revista,
perfume, seja lá o que for, e eu vou lá mostrar o produto. Chegou a encomenda, eu vou lá entregar. Davi não começou no ato. Davi começou no olhar, no desejo, até a consumação do pecado. Lembra que quando Davi consumiu o pecado, ele já sabia o nome dela, a família dela, o marido dela, e tudo aquilo gerou uma catástrofe familiar. Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi teve a humildade de dizer: olha, eu pequei. Pequei contra o Senhor. Eu assumo o delito. Eu sou culpado. Davi se viu indesculpável. E pediu a Deus que tratasse diretamente com ele. A resposta de Deus foi que a espada não se apartaria mais da casa dele. José do Egito, quando confrontado por uma situação similar, fugiu. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha, enfrenta, você é forte, você pode. Paulo disse: foge. O Novo Testamento manda a gente resistir ao diabo. Resistam ao diabo, porque ele fugirá de vós. Tiago, escrevendo, ele diz assim: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de você. Mas, quanto aos desejos da mocidade, Paulo diz a Timóteo: foge. Enfrenta não, Timóteo. Não, Paulo, eu estou orando, jejuando, eu estou fora. Não, foge. Faz igual a José, foge. Se estamos no estágio do olhar, foge. Se já estamos no segundo estágio, que é o da conversa e o da carona, foge. Mas, se já chegamos ao estágio final e já cometemos o ato, as palavras de Jesus é: eu não te condeno, vá e não peques mais. Jesus estende para mim e para você nessa tarde a sua mão de misericórdia. O pastor falou sobre isso quarta-feira. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Vamos abrir espaço para comentários, perguntas se quiserem. Eu vou pedir o favor a Diácono Tenilton, que pega o microfone aqui, e você pode participar também da aula. Levante a sua mão. O tema é um tema pesado, fala sobre adultério, como consequência do adultério, divórcio e segundo casamento. E queríamos também ter a sua participação, se assim você desejar. Levante a sua mão se você quiser participar. Pastor Márcio. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Sobre o adultério social, disse a palavra do Senhor que o diabo pode se transfigurar em anjo de luz para seduzir as pessoas. Eu sempre tenho falado com minha filha, ela está aqui, que cuidado com o que é muito bonito e atrativo, porque pode estar disfarçado. E o disfarce é de acordo com o que você gosta, não é o que você não gosta. A pessoa tem preferência num bolo de chocolate. O diabo pode usar isso para tentar atraí-lo. Não vai usar um de chocolate para quem gosta de bolo de morango e não gosta de chocolate. E enche cheio de veneno, para a gente entender o que é que anda acontecendo hoje em dia. Eu sempre tenho falado aqui a respeito da mídia, de uma forma geral. Existe muita coisa boa nas mídias sociais, muitas. Mas se a gente não for rigoroso na seleção, fazer uma triagem minuciosa, estamos muito vulneráveis, demais. E a gente pode adulterar, pode deixar de ver o Senhor. Quase todos os filmes de desenho animado, eu vou falar aqui porque eu tenho conversado muito com minha filha, traz a questão de outros deuses.
É um filme bestinha, aí bota outros deuses. Os de heróis, que antigamente não envolvia deuses, hoje traz deuses. Principalmente da Disney, da Marvel. E eu estou tomando a decisão de sempre falar alguma coisa disso, porque a gente precisa estar muito atento nesses últimos dias que eu creio que nós estamos vivendo, para não deixar se iludir, não se deixar ser atraído. Nós somos a noiva de Cristo. E como foi falado aqui a questão de ter cuidado para que a gente não olhe, não seja atraído pelo óleo, que é a primeira coisa que ocorre, a gente precisa ter a palavra de Deus borbulhando na nossa mente. Devemos ter ela diante dos nossos olhos, como a Bíblia orienta, pelo caminho, ao se levantar, ao deitar, cada vez mais, para que a gente possa fugir dos laços do diabo. Obrigado, professor. Alguém mais quer contribuir? Faz essa oração, Denilton. Encerra a escola. Pode orar. Lembra que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, a gente estudou faz pouco tempo, disse que se os nossos olhos tiverem luz, todo o nosso corpo terá luz. Mas se não tiverem luz, grandes trevas estarão repletas em nosso corpo. Denilton. Pai bendito, Deus eterno, nesta hora, Senhor, te somos gratos pela palavra que nos foi ministrada nesta tarde. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas e que ela, Senhor, encontre guarida em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a ser como tu queres, a andar em vigilância, para que não sejamos seduzidos pelas armadilhas deste mundo. Nos ajuda, Senhor, a andar conforme a tua palavra, vigiando e orando, para não entrar em tentação. Nos ajuda, Senhor, em nossa caminhada, para que possamos, Senhor, resistir todas as investidas do diabo, para que naquele dia possamos nos apresentar santos e imaculados diante de Ti, para poder receber por herança o reino que nos está proposto. Muito obrigado, então, por tudo, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.